Pronto. Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos àquele que é o quinto e o último Happy Meetup que acontece integrado na Semana Internacional da Felicidade, a primeira que nós celebramos em Portugal. Esperamos que a primeira de muitas, porque o feedback que temos recebido é muito positivo. Portanto, obrigada a todos que nos têm acompanhado aí desse lado e que hoje estão aqui mais uma vez connosco. Mas claro, à semelhança do que tem acontecido nos outros Happy Meetups, as estrelas são os nossos convidados, os nossos oradores, e por isso, antes de mais, muito obrigada ao Hugo Paiva, ao Ricardo Costa, à Rita Marques e ao Jorge Humberto Dias por terem aceito este desafio de estar aqui hoje e partilhar connosco aquilo que são os seus conhecimentos, as suas experiências, no fundo um pouco daquilo que é o seu know-how ao longo dos últimos anos no que diz respeito à promoção da felicidade no trabalho, com conceitos aqui um pouco, eu diria, mais do que inovadores, porque já se vai ouvindo falar muito, estranhos àquilo que é a realidade portuguesa por enquanto, não é? Esperamos que isto venha a mudar. Portanto, muito bem-vindos a todos, usufruam deste momento, vão partilhando as vossas questões, podem colocar questões diretamente aos nossos convidados. A minha parceira neste crime feliz que acontece durante esta semana, a Marina, vai estar aí a acompanhar-vos e, portanto, usufruam deste momento que se pretende ser uma conversa fluida e descontraída entre todos. Marina. Olá, eu queria dar boas-vindas a todos também. Muito obrigada pela participação de todo mundo que está nos assistindo, e aos nossos queridos convidados, ao Hugo, Ricardo, Rita e Jorge. Muito obrigada por aceitarem vir aqui compartilhar conosco experiências e ajudar a incentivar e influenciar as pessoas a promovermos a felicidade no trabalho. Como a Liliana falou, estou aberta aqui no chat para os comentários. Perguntas e tudo mais, eu ficarei aqui responsável, e assim que as perguntas estiverem disponíveis, eu passarei para os nossos oradores. Convido a todos a participarem. Muito obrigada, Marina. Então vou começar por introduzir os nossos convidados. Confesso que este é assim, o momento de dos nossos meetups, esta é sempre a fase em que eu me sinto mais constrangida, porque realmente nós tivemos a sorte de ter pessoas com muita experiência e com um nome e uma experiência vastíssima nesta área, e isto é sempre um desafio apresentar estas pessoas e introduzi-las na nossa conversa, porque realmente é impossível descrever tudo aquilo que é o seu percurso académico, o seu percurso profissional e as suas experiências. Por isso eu vou-me basear principalmente naquilo que são as suas atividades profissionais no momento e dar uma ou outra ideia. A informação sobre eles mais completa, para quem tiver curiosidade, pode consultar o nosso site, International Week of Happiness at Work.pt, nomeadamente na página dos Happy Meetups, estão lá as fotografias de todo o painel e a informação também sobre cada um deles. Portanto, para os mais curiosos, fica aqui a informação. E nós nos Happy Meetups temos seguido aqui um pouco a regra das maiorias ou das minorias. À exceção do dia de ontem, que o Ricardo ficou para o final, porque era o homem convidado do nosso painel. Rita, hoje começamos por ti, está bem? Porque dos nossos convidados és a única mulher e, portanto, calha-te a ti hoje dar início a esta nossa conversa feliz. A Rita é Happiness Manager da Milestone, que é uma empresa consultora, e a Rita já faz este trabalho há algum tempo. Não é a área inicial dela, não é da psicologia, não é da gestão. E a Rita tem aqui um percurso profissional muito interessante, porque foi desbravando outras áreas até um pouco mais holísticas e tem feito um trabalho incrível de levar também essa perspectiva para dentro das organizações, nomeadamente através das constelações organizacionais. E, portanto, Rita, com base em tudo isto, eu ia-te perguntar o que é para ti a felicidade no trabalho? Olha, Liliana, muito obrigada desde já pelo vosso convite. Tem sido realmente aqui um trabalho super interessante aquilo que temos vindo a fazer. Eu confesso que eu tenho vindo a descobrir
neste percurso que tenho vindo a fazer. E para mim a felicidade no trabalho é conseguirmos, no fundo, conciliar todos a nossa missão, a nossa vocação e a nossa paixão em pequenos exercícios diários a que nós chamamos de trabalho. Para mim, tem que ser, e eu acho que tem que ser para toda a gente, temos que saber aquilo que queremos fazer e ir à procura de um trabalho e de um exercício diário que nos dê uma recompensa e que nós o façamos com toda a paixão que nós temos. E, claro, dentro dessa paixão haverá com certeza uns dias mais apaixonantes e outros menos apaixonantes, mas a verdade é que tem que haver aqui, temos que estar alinhados entre a nossa vocação e aquilo que nós estamos a fazer diariamente. Para mim é isto. E já disseste imensas coisas, portanto, muito obrigada por isso, Rita. Vou passar agora a palavra ao Hugo Paiva. O Hugo, para além de trabalhar na direção de recursos humanos da Flying Tiger, tem também formação em Chief Happiness Officer e, com base nestes desafios, e há pouco em off, confesso que estávamos aqui um pouco a falar sobre de que forma é que conseguimos levar a felicidade para o trabalho num período onde vivemos grandes incertezas, porque na verdade o que tem aqui um duplo trabalho, que é a gestão dos recursos humanos, que nesta etapa não é nada tão fácil e tão simples quanto isso, associado a outro desafio que é, no meio de tudo isto, ainda levar felicidade para o trabalho e para a vida das pessoas. Para si, o que é felicidade no trabalho? Antes de mais, obrigado pelo convite, Liana e Marina. A Rita já disse muita coisa, é verdade. Eu acho que está lá tudo de uma forma genérica. Eu acho que a felicidade tem a ver com aquilo que é a percepção que cada um tem também do que pretende e daquilo e onde quer chegar. Eu costumo resumir isto de uma forma muito simples. Eu acho que nós estamos felizes quando saímos com uma sensação de dever cumprido e vamos tranquilos fazer aquilo que nos apetecer depois do trabalho, e quando chega a hora de pensarmos em voltar, não temos receio de voltar e voltamos descontraídos. Tem muito a ver com isso. Eu acho que é um conjunto de tarefas, mas acima de tudo, como a Rita disse e muito bem, tem a ver com aquilo que eu acho que é muito circunstancial, ou seja, nós no dia-a-dia somos confrontados com múltiplas realidades, umas agradam-nos mais que outras, e eu acho que tem muito a ver com a forma como nós encaramos essa realidade e como a processamos. Do ponto de vista mais psicológico, tem a ver com a forma como conseguimos ou não integrar isso naquilo que é o nosso dia-a-dia e conseguimos ou não ultrapassar as situações. É por isso também que muitas vezes, eu acho que todos os que estão aqui já tiveram essas situações, nós de repente parece que deixamos de nos sentir felizes. E as pessoas parece que de repente passaram de muito boas a más ou de muito más a boas, muito felizes a muito infelizes. No fundo, eu acho que se resume a isto, que é a capacidade que nós vamos tendo ou não, e aqui não tem a ver com sermos mais ou menos capazes, tem a ver com os nossos estados emocionais, com tudo o que nos rodeia, sermos capazes ou não de nos automotivarmos, porque também a felicidade tem muito a ver com isto. Eu acho que é um dilema e é uma falsa questão que hoje rodeia muito a nossa sociedade, é que nós, para sermos felizes naquilo que fazemos, isso depende de outros e das ações de outros e daquilo que outros nos dão. E eu costumo dizer que a maior fatia do bolo eu acho que está em nós e depende de nós, daquilo que é a nossa capacidade de ultrapassar isto tudo e de nos motivarmos diariamente com tudo o que nos acontece. A Rita disse muito bem, que é nós vamos fazendo coisas e vamos ultrapassando os desafios e, portanto, temos que saber motivar-nos com tudo o bom e tudo o menos bom nos acontece. Claro que sim, porque, na verdade, não adianta nós termos um ambiente externo que seja facilitador dessa felicidade se nós próprios não quisermos que essa felicidade aconteça, não é? Também não nos envolvemos nesse ambiente externo e também não contribuímos para ele. E o contrário, não é? Que é, eu não preciso do ambiente externo para poder promover felicidade na minha vida
de uma forma geral, no trabalho e fora dele, mas o ambiente externo também influencia, não é exclusivo, mas também contribui. E essa tem sido uma discussão que temos tido muito aqui ao longo dos nossos Happy Meetups. Primeiro, se existe ou não esta distinção entre felicidade no trabalho e felicidade, de uma forma geral, e depois de quem é que depende esta felicidade. Depende de cada um de nós, depende das empresas, depende de ambos. Portanto, muito obrigada por trazer aqui à conversa mais uma vez este tema, porque é mesmo muito importante nós refletirmos sobre estas questões. E de uma visão mais prática de Rita e do Hugo, passo agora para o professor Jorge Humberto Dias, que há de ter, obviamente, também a sua experiência prática, mas aquilo que ele tem trabalhado afincadamente, principalmente nos últimos anos, se bem que o Jorge já trabalha há muito tempo e investiga há muito tempo a felicidade, porque há um trabalho vasto que começou no percurso académico dele, que depois acompanhou o próprio percurso profissional. O Jorge, entre muitas outras coisas que faz e projetos nos quais está envolvido, é atualmente coordenador do projeto de investigação científica Perspectivas sobre a Felicidade, Contributos para Portugal, do Happiness Report da ONU, e é nesse contexto que nós o convidamos. Este foi um projeto que esteve sediado até ao passado mês de agosto na Universidade Católica Portuguesa, e o Jorge teve a possibilidade, no contexto deste projeto, de falar com uma série de Happiness Managers, Chief Happiness Officer, coach, happiness coach, diretores de felicidade, entre outros, pessoas focadas e preocupadas com esta questão da promoção da felicidade, não só no trabalho, mas de uma forma geral, e portanto acredito que ele possivelmente em Portugal será a pessoa que tem uma visão mais abrangente de tudo, porque teve aqui uma possibilidade privilegiada de falar com imensas pessoas dentro desta área. Jorge, o que é para si felicidade no trabalho? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também pela apresentação. É verdade, sinto-me um privilegiado e uma pessoa especial por ter essa informação na minha posse. Mas também me sinto muito preocupado porque vejo ali à minha direita um conjunto de folhas à minha espera para serem analisadas. O nosso objetivo é atingir as 100 entrevistas. Entretanto, meteu-se esta questão da pandemia, do trabalho à distância, etc. E parámos um pouco a investigação. Estamos mais ou menos com 65 entrevistas. Mas vamos chegar às 100, é o nosso objetivo, e espero que muito em breve possamos começar a apresentar resultados. Nós já temos algumas entrevistas trabalhadas e já conseguimos ter uma perspectiva bastante completa sobre aquilo que pode ser essa pergunta que a Liliana tem feito a toda a gente. E, de facto, a diversidade de respostas que nós temos e falta se calhar acrescentar, Liliana, pessoas ligadas à política, porque também tem sido muito importante percebermos que a maior sensibilidade que as pessoas que têm a responsabilidade política no nosso país têm sobre esta questão é também aqui uma mais-valia para facilitar depois as organizações, os profissionais, a fazer com que esta área cresça em Portugal. E, portanto, respondendo agora mais diretamente à questão, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante que as pessoas façam um investimento naquilo que é a definição de felicidade, porque depois é muito difícil levar para a prática algo que nós não sabemos muito bem o que é, portanto isso pode ser de alguma forma frustrante, não é? Mas por outro lado também pode ser desafiante, não é? Se a pessoa não sabe, mas pode vir a saber cada vez mais, e portanto hoje a oferta de formação, sobretudo ao nível internacional, é já imensa, e em Portugal também já vai aparecendo. O objetivo, de facto, é que as pessoas, depois de partirem das questões genéricas e mais fundamentais, como a felicidade, depois comecem a especializar-se, e neste caso, na felicidade do trabalho, é muito importante estabelecer esta ligação. Qual é que é aqui a magia que liga a felicidade ao trabalho?
E isso do ponto de vista teórico nós podemos separar, felicidade é uma coisa, depois trabalho é outra, mais difícil ainda é na prática perceber o que é que faz a diferença. Porque eu tenho encontrado muitas pessoas que depois, quando vão para o trabalho, têm imensa dificuldade em se libertar daquilo que são como pessoas na sua vida privada. E, portanto, elas podem ter uma definição de felicidade como pessoas, fora do trabalho, podem ter outra como profissionais e depois cá está. O desafio é conciliar essas duas visões, se é que na prática podemos separá-las. Portanto, terminando a minha resposta, também para não me alongar muito, eu gostava de dizer que eu vejo muito a felicidade no trabalho com aquela metáfora do futebol. Gosto muito de usar o futebol como metáfora, porque acho que é um fenómeno social muito abrangente e faz toda a gente perceber também, que é todos ganharem. E, portanto, se todos ganharem, eu penso que a felicidade estará completamente potenciada no trabalho. E quando falamos aqui, falamos da própria pessoa, se estivermos a falar de uma pessoa, mas da organização em si, das organizações que podem fazer parte de uma rede de parcerias, por exemplo, ou até de um grupo económico, empresarial, e de todos os colaboradores, desde... Se houver hierarquia, também não sabemos, porque há organizações que não têm hierarquia, mas partindo do pressuposto que há, desde o topo da hierarquia até à sua base. Portanto, era assim que eu responderia. Peço desculpa que fui beber água, desliguei o microfone e depois fiquei aqui a ouvir atentamente. E a verdade, aquilo que eu ia dizer agora é que no meio de tudo isso que disse, já fiquei com imensa vontade de fazer muitas outras perguntas que nós não tínhamos planeado, não estavam previstas, e porque eu sei que tem sido uma tendência nestes encontros, que o entusiasmo e as questões são sempre tantas que acabamos por ficar sempre mais algum tempo depois do tempo previsto. Mas como eu sou a moderadora e me cabe a mim conseguir aqui encaixar as coisas da melhor forma possível, vou aguardar essas questões. Se fizer sentido no decorrer desta conversa, ainda acho que coloco, senão haverão com certeza outras oportunidades para as explorarmos. Muito obrigada, Jorge. E vou passar agora então a palavra ao nosso único convidado que falta apresentar. Ricardo Costa é CEO do grupo Bernardo da Costa e confesso que é alguém com quem eu me delicio diariamente a percorrer o seu feed de notícias do LinkedIn, porque são imensas as notícias que partilha, os artigos, as dinâmicas que faz nas empresas às quais administra ou pertence, e, portanto, é um verdadeiro exemplo de promoção não só da felicidade, mas também do bem-estar e da saúde dos colaboradores. E a verdade é que ele está aqui hoje como nosso convidado porque era uma curiosidade imensa, confesso que eu também tinha, porque o Grupo Bernardo da Costa foi o primeiro grupo em Portugal a ter um departamento dedicado exclusivamente à felicidade. Muito bem-vindo, Ricardo. Vou-lhe perguntar, obviamente, como tem acontecido com todos os nossos convidados, o que é para si a felicidade? Olá, Liliana. Olá, Marina. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Cumprimentar também os meus colegas oradores. A felicidade do trabalho, depois de 3 opiniões e principalmente a do Jorge, tão fundamentada em tantas entrevistas que fez, fica mais difícil, mas eu costumo usar algumas expressões quando quero definir a felicidade no trabalho. Em primeiro lugar, eu penso que é quase impossível na prática separar a felicidade no trabalho da felicidade pessoal. Eu penso que na prática uma vai sempre afetar a outra. Penso também que se refere muito à gestão de expectativas. E nós, enquanto líderes e gestores, penso que é o ponto onde devemos prestar mais atenção, porque a expectativa de uma pessoa pode ser totalmente diferente da outra e, portanto, nós conseguiremos mais facilmente fazer com que uma pessoa atinja a felicidade do que a outra. É acordar de manhã e ter vontade de ir trabalhar, é ter vontade de pôr em prática uma série de planos que nós vamos tendo dentro da empresa.
É também algo que nós trabalhamos muito no Departamento da Felicidade, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Se há um aspecto onde o Departamento da Felicidade procura sempre intervir individualmente em cada colaborador dentro do grupo, é no atingir deste equilíbrio, seja através da flexibilidade do horário, seja através da promoção, neste caso, do teletrabalho. Há um conjunto de ações que nós vamos desenvolvendo para atingir este equilíbrio que muitas vezes não é fácil, porque há funções onde até se consegue com redução de horário, com flexibilidade de horário ou até com teletrabalho, mas há outras funções onde isso não é possível e, portanto, fazer essa gestão da própria pessoa e depois integrá-la dentro de uma equipa e de forma a que não existam desigualdades entre as diversas pessoas dentro da organização, é de facto um trabalho que requer muita atenção. E acima de tudo é um estado de espírito, não há momentos, não estamos 100% felizes em todos os momentos, mas é com pequenos pormenores que nós vamos tentando mudar esse estado de espírito quando os dias não correm tão bem, e também é essa a nossa atenção que dedicamos individualmente, porque pensamos que cada pessoa é importante e procuramos nunca tratar aqui como um grupo ou como uma equipa, mas tratar esta felicidade de uma forma individual. Não é fácil, não temos um segredo, não temos uma bola de cristal, mas tentamos, acima de tudo, estar atentos e com esta preocupação de que as pessoas se sintam felizes. E assim, em poucas palavras, é um pouco isto. Muito bem. Ricardo, e o que é que, na verdade, se calhar até mais do ponto de vista da gestão, motivou que, enquanto grupo, desenvolvessem um departamento especificamente para trabalhar e promover a felicidade dos vossos colaboradores? O que é que esteve na base dessa implementação, não é? Porque foi uma coisa que, se calhar, noutros países nós até já vamos vendo acontecer em algumas empresas, mas importar essa ideia e aplicá-la a uma empresa portuguesa é algo completamente inovador e disruptivo àquilo que é o nosso padrão até de gestão em Portugal. Quais foram, na verdade, as bases, as necessidades? O que é que teve na origem desse departamento? Ora bem, há quem diga até que até é lamechas, não é? Ter um departamento da felicidade parece muito pouco profissional, mas eu acho que é extremamente profissional. Eu costumo dizer, e é verdade, o departamento da felicidade no Grupo Fernando da Costa começou a ser construído em 1957, quando o meu avô constituiu a empresa e com a preocupação que ele já na altura tinha pelo bem-estar dos colaboradores. E eu faço muitas vezes este paralelismo no sentido em que na altura o meu avô levava os colaboradores daqui de Braga à praia, ao FIR, ao Exposende, aos sábados, e nós, passaram 60 anos e nós começamos a levá-los à Jamaica, à Punta Cana ou ao México, mas se calhar a dificuldade há 60 anos de levar os colaboradores a Exposende é quase a mesma que existe hoje em levá-los a Cabo Verde, ao México ou a Punta Cana. Mas isto só para dizer que é algo cultural, foi algo que foi passando de geração em geração, portanto eu faço parte da terceira geração, e o que nós fizemos foi adaptar um conjunto de benefícios que já vinham a ser praticados às novas realidades do dia de hoje. A inspiração do Departamento da Felicidade, confesso que vem do Ministério da Felicidade que existe no Dubai. E, portanto, foi isso que me inspirou na altura a criar o Departamento da Felicidade, que serviu como um chapéu para um conjunto de atividades e benefícios que nós colocamos à disposição dos colaboradores. E dentro desses programas de benefícios inclui-se a tão famosa viagem que nós fazemos em equipa, inclui-se o serviço de lavandaria, portanto, que nós disponibilizamos aos colaboradores, o serviço de refeições, o seguro de saúde, os vários eventos que nós organizamos, sejam fins de semana de kick-off, sejam jantares e almoços convívios, o camarote que nós temos no Altice Arena à disposição dos colaboradores para irem ver os espetáculos lá, e um conjunto de atividades, como aos dias D, que nós vamos fazendo questão de relembrar, seja o dia do pai, o dia da mãe, o dia dos namorados, o dia do cupcake, o dia do donut, portanto, que aqui a Susana e a Helena, que são neste momento no marketing e no Departamento da Felicidade as duas pessoas responsáveis, que vão tentando inovar de forma a que o Departamento da Felicidade, e esse é o maior desafio neste momento que nós temos,
não seja um dado adquirido pelos colaboradores e que pensem que façam o que fizerem, estes benefícios vão durar para sempre, portanto, fazer esta gestão para que eles valorizem que, de facto, há aqui um investimento muito grande da empresa para proporcionar este bem-estar, mas isto tem que ser sempre win-win, portanto, a empresa tem que ganhar para poder dedicar uma parte dos ganhos a este departamento. Se a empresa não ganhar, não vai poder continuar com este programa de benefícios. E, portanto, como em todo lado, nós temos pessoas, e a grande maioria valoriza todo este esforço que a empresa faz para proporcionar melhores condições de trabalho. Para dar um exemplo, nós tínhamos em Braga uma sala de convívio onde tínhamos PlayStation, ténis de mesa, bilhar, matraquilhos, Wii U, uma série de atividades onde as pessoas podiam. E sentíamos que em Lisboa havia também essa... Procuramos equipar as instalações de Lisboa exatamente como tínhamos as de Braga e agora vamos fazer o mesmo nas de Aveiro. Mas para tudo isto é preciso que a empresa tenha capacidade de o fazer, porque isto... E também é muito importante que exista esta valorização. E eu, quando falo com muitos colegas empresários, o que eles principalmente se queixam, entre aspas, e o motivo que dão para não avançar com determinadas políticas é que as pessoas não valorizam e, portanto, vai-se estar a desperdiçar valor. Eu acredito que não pode ser por 3 ou 4%, vamos falar em percentagem, ou por 5 ou 10% dos colaboradores não valorizarem, que nós devemos mudar esta postura em relação ao que é o bem-estar e a felicidade no trabalho. Mas, de facto, por vezes é desmotivante quando nós damos tanto de nós e há um conjunto específico de pessoas que não dá o mínimo valor e é um dado adquirido para eles. E, portanto, fazer a gestão desta situação é, se calhar, o maior desafio quando se avança para estas políticas de gestão da felicidade ou promoção da felicidade no local de trabalho. Sem dúvida, Ricardo. Realmente, nos últimos Happy Meetups, isso foi uma questão que nós também temos vindo a discutir, muito relacionado com quem é que é o responsável pela felicidade no trabalho, não é? Porque muitas das vezes não é só promover viagens ou ter salas equipadas com imensos jogos e em que as pessoas podem usufruir, relaxar, recuperar os seus níveis de energia e depois voltar a trabalhar. Às vezes começa precisamente por uma questão de postura, de atitude e uma vontade interna da pessoa efetivamente de ser feliz primeiro para si, contribuir também para o seu ambiente de trabalho. Mas há aqui uma outra questão que tocou e eu acho extremamente relevante, porque é uma questão que também a mim me colocam várias vezes, que é, então, mas o que é que este departamento de felicidade faz? Ele está integrado dentro do departamento de recursos humanos, é um departamento completamente à parte, não é? E depois achei extremamente interessante referir que ele é constituído por alguém que efetivamente está associado à promoção da felicidade no trabalho, mas também ao marketing. E isto foi uma questão que eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar com Rita e partilhamos muito esta perspectiva de que faz sentido promover a felicidade no trabalho quando todos estão envolvidos e, portanto, não é só para o crachá, como nós discutíamos um dia destes nos nossos encontros, mas é efetivamente reunir todas as pessoas em prol desse objetivo. E isto só funciona, e pensando aqui um pouco mais do ponto de vista da gestão, quando nós investimos nisto, mas também sabemos que o retorno disto é compensador, não é? Porque às tantas deixa de haver budget para reinvestir nestas questões e acho que é um pouco por associar esta ideia de ser preciso um valor financeiro inicial para investir em ações e numa determinada quantidade de eventos para existir felicidade no trabalho e depois acabam por não avançar com essa ideia. Por isso eu ia lhe pedir, Ricardo, que nos falasse um pouco sobre essa questão de, dentro da organização do Grupo Bernardo da Costa, onde é que está o departamento de felicidade e de que forma é que ele se combina com outras áreas de negócio dentro da própria empresa. Portanto, antes só disso, só um comentário ao que falou há pouco do investimento versus retorno, porque é uma pergunta que também me fazem muitas vezes e eu não consigo responder. Eu não consigo dizer quanto é que ganhamos com o Departamento da Felicidade ou não consigo dizer em quanto é que crescemos a faturação por termos o Departamento da Felicidade. Eu consigo...
não se perdeu. É porque isso também é ganho. Eu consigo perceber que a empresa tem tido ótimos desempenhos, mesmo em tempos difíceis, e isso para mim é o suficiente para ficar convencido que estamos a adotar a estratégia correta no que se refere à gestão das pessoas e a esta promoção da felicidade no trabalho. Portanto, mas se me perguntam um número, eu não tenho, e nem estou preocupado em tê-lo, muito sinceramente. No início, o Departamento da Felicidade já sofreu algumas mutações também. Ele, no início, estava no Departamento de Marketing e estava associado às pessoas, era uma pessoa que estava a colaborar diretamente com o Departamento de Marketing. Neste momento passou para os recursos humanos, mas com a particularidade de ter mais pessoas. Isto é, nós quisemos não ter só uma cabeça no Departamento de Marketing, porque por aquela questão da gestão que eu falei há pouco, que basicamente era a pessoa que era olhada aqui como que só pensava na felicidade e que não trabalhava. E então, porque isto depois fazer esta gestão destas empresas também é difícil, porque há muitos preconceitos e que nós temos que lutar contra eles. Então, o que nós fizemos agora foi envolver e termos 6 pessoas, temos uma fixa e depois 5 vão rodando, no sentido de todos darem ideias e de procurarem dar contributos para o Departamento da Felicidade. Muito obrigada, Ricardo. Acho que essa partilha foi muito importante para todos aqueles que nos estão a assistirem e acho que inclusive para esta mesa também foi muito importante. E agora ia perguntar ao Hugo, porque o Hugo tem formação em Chief Happiness Officer, que nos explicasse em primeiro lugar o que é que um Chief Happiness Officer na verdade faz e depois nos pudesse partilhar aqui na prática, na realidade do seu dia-a-dia, que ideias ou que papel é que leva dessa função para a realidade prática do seu dia-a-dia de trabalho? Porque, como eu referi há pouco, acumulando aqui a questão da direção em recursos humanos, o desafio, eu diria que é a duplicar. É verdade. Primeira questão, acho que a formação, e há pouco o Jorge falava que já tínhamos em Portugal alguma formação e temos alguma interessante. É uma formação que, acima de tudo, obriga-nos a colocar em causa alguns dos padrões que nós temos de gestão e também de gestão de recursos humanos. Porquê é que eu digo isto? Obriga-nos a pensar, por exemplo, e decompõe aquilo que são os fatores críticos para que as pessoas possam sentir-se bem e que, no fundo, se sintam felizes. E uma das componentes que leva ou que está na base disso tem a ver com questões que são questões físicas, tem a ver com substâncias que o nosso organismo produz em determinadas circunstâncias e em momentos muito particulares, e que são substâncias que nos podem dar ou podem contribuir para os diversos estados de alma que nós temos. E, portanto, isto da felicidade também começa por ser uma questão que começa também por ser física. Ou seja, são reações que nós temos, que o nosso organismo tem. A formação ensina-nos isso mesmo, ou seja, ensina-nos que na base disto tudo são reações fisiológicas que são muito inatas. Algumas delas são muito básicas e que nós temos muita dificuldade em controlar. E, portanto, quando nós falamos no tema da felicidade e como é que podemos proporcionar felicidade, tem muito a ver com estratégias de ativação de determinado tipo de sensações que nós temos, que vão libertar determinado tipo de substâncias no nosso organismo e essas substâncias nos vão dar diferentes estados de alma, se assim quiserem. E, portanto, quando nós temos esta formação, uma das coisas que nós damos por nós a fazer é voltar muito àquilo que eu diria um back to basics, é voltar muito aos básicos das coisas e pensar muito naquilo que nos proporciona prazer ou não, que tipo de sensações é que nós gostamos de ter quando trabalhamos, o que é que valorizamos. E essa é a grande questão. Há pouco a Liliana perguntava ao Ricardo como é que vocês integram o Departamento de Felicidade. Acho que uma das primeiras grandes discussões que se tem tido e vai-se continuar a ter deve ou não estar dentro do Departamento de Recursos Humanos. E depois aqui a discussão eu acho que não vai ter fim, porque os puristas dirão que não, até por uma questão muito, muito básica, que é o Departamento de Recursos Humanos tipicamente não pode ser visto como o departamento que dá e tira.
E não pode ter os dois papéis, não é? Porque ao mesmo tempo é o departamento que muitas vezes provoca sensações que não são de felicidade, porque tem que agir de uma forma dura e provoca tudo menos felicidade. E depois vai por outro lado trabalhar para a felicidade. Isto é uma discussão que nunca irá ter fim. O que eu acho que pode acontecer, e há excelentes exemplos, são empresas que, à semelhança daquilo que colegas meus de função fazem, eu também procuro fazer, nós temos que, por um lado, não nos esquecer daquilo que o Ricardo dizia, que eu acho que é fundamental, que é, a maior parte das empresas tem um propósito comum e muito básico, que tem que ser rentáveis para se conseguir manter. Independentemente de todos os outros propósitos e todos os outros valores que queiram transmitir, acho que há um que é primordial, que são muito poucas as empresas que, não tendo rentabilidade, conseguem subsistir. Eu costumo brincar a dizer que até as IPSS, que supostamente não deveriam dar lucro, andam sempre muito preocupadas na forma como haverão de angariar dinheiro para conseguir fazer mais. E, portanto, começa por aí. Depois a questão tem a ver com nós conseguimos olhar para aquilo que eventualmente poderá ter mais impacto no bem-estar das pessoas. Eu falo no bem-estar porque outra das grandes componentes, e que acho que aqui não se falou pelo menos desta forma, há empresas, eu podia dar aqui alguns exemplos, que têm programas de bem-estar e têm consultores a trabalhar o bem-estar, muito em linha com aquilo que o Ricardo tem feito e que falou, ou seja, são pessoas cuja preocupação é trabalharem de uma forma paralela ao funcionamento normal da organização e perceber o que é que pode ser valorizado. É o quê? É um local para as pessoas na entrada da empresa poderem trazer a bicicleta e estacionar, é um balneário para poderem tomar banho se quiserem vir de bicicleta, é uma sala com videojogos ou para descontraírem, é uma viagem, e estes itens são completamente diferentes de empresa para empresa, e mesmo dentro das empresas, acredito que quem esteja em várias latitudes, o bem-estar é completamente diferente. Eu trabalho numa empresa em que nós estamos de leste a leste de Portugal, e acreditem que aquilo que se calhar vai provocar uma enorme satisfação aos meus colegas de Vila Real não é a mesma coisa que aos meus colegas de Portimão. E mesmo sendo, se calhar depende dos dias em que eles estão. E portanto, eu acho que aquilo que as empresas têm feito, e há algumas de facto em que isso é mais simples do que outras, pela tipologia de trabalho, pelo modelo de negócio que têm procurado proporcionar as melhores condições possíveis, e aqui não estou simplesmente a falar das condições adicionais como o Ricardo falava, ou seja, coisas que não são diretamente ligadas ao trabalho, mas também do próprio trabalho, ou seja, a correlação pessoal-profissional e aquilo que é as condições que as empresas podem dar para as pessoas desempenharem as suas funções. Acho que são excelentes indicadores e são excelentes itens que nós podemos trabalhar. São pequenas coisas, como a Rita dizia. Ou seja, não estamos a falar muitas vezes, e isso é algo que eu tenho visto comumente, que é, nós vemos empresas com planos gigantescos. E nós vemos os planos e ficamos de queixo caído. São fantásticos. O problema é que depois tem muita dificuldade em implementá-los. E da experiência que foram partilhando comigo, até na formação que tive com algumas consultoras que trabalham nesta área muito bem do bem-estar, são baby steps, ou seja, muitas vezes temos que começar com pequenas ações que sabemos que as pessoas valorizam. E vale mais uma ação que é valorizada do que muitos milhares de euros que são desperdiçados e depois não dão retorno. E aqui a questão do retorno, exatamente, e assim por baixo do que o Ricardo diz, consegue-se medir? Acho que não se vai medir. Acho que o que pode proporcionar um bom indicador é nós sentirmos que a empresa, tudo aquilo que fizemos, melhorou as condições da empresa, melhorou o bem-estar, melhorou o desempenho da empresa, a atratividade da empresa lá fora, e, portanto, tem muito a ver com isso. Ter ou não ter dentro do Departamento de Recursos Humanos, eu acho que é uma questão que dependerá muito daquilo que é a decisão do gestor e do momento em que a empresa se encontra. O Ricardo é um bom exemplo, que é, já moveu o departamento de áreas, porque certamente percebeu que havia mais valias em determinados momentos em ter as coisas de uma determinada forma,
e aqui a decisão tem de ser uma decisão da empresa, ciente de que nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente. E esta é outra das questões que eu deixaria, e termino por aqui, que é, não vale a pena também criarmos aqui um cenário idílico de que, tendo um departamento de felicidade ou trabalhando a felicidade, estaremos numa empresa cor-de-rosa feliz e não. Aliás, eu cheguei a ver estudos e cheguei a ter até algumas discussões com algumas pessoas que trabalham de forma dedicada nesta área, que me diziam que muitas vezes se deparavam com isto, que é empresas que começaram a trabalhar o tema da felicidade e do bem-estar e que, de repente, por circunstâncias externas e que não controlavam, as coisas lhes pareciam que até estavam a ficar piores. Pareciam que não estavam a ter efeito. Pronto. Não podemos desligar as coisas. Agora, que é fundamental nós não perdermos isto de vista, porque se pudermos melhorar as coisas, obviamente que não vamos deixar de o fazer. Muito obrigada, Hugo. Eu não sei sequer se as empresas desejam ser empresas cor-de-rosa, porque as empresas são negócios, são constituídos precisamente com esse objetivo. Eu acho que não podemos entrar aqui pela virtualização daquilo que é o conceito empresa. E, portanto, não sei sequer haver empresas cor-de-rosa. Estou com algumas falhas na minha internet, não é? Peço desculpa, já tentei aqui mexer a situação, mas não ficou muito bom, peço desculpa. Espero que me consigam perceber dentro daquilo que vai sendo possível. Eu ia agora perguntar à Rita o que é que um Happiness Manager faz e de que forma na Milestone esse papel do Happiness Manager é aplicado e no fundo é visto, como é que na prática é o trabalho que fazes, Rita. Partilha um bocadinho da tua experiência connosco, por favor. Então, eu acho que já muita coisa foi dita, entretanto, porque na realidade o que eu acabo por fazer todos os dias, acabo por... uma das coisas que nós fazemos é questionar muitas vezes e algumas vezes os nossos colaboradores, a nossa equipa. Porquê? Porque nós precisamos de saber, como já foi dito, realmente o que é que as pessoas querem. Porque não vale a pena, como também já o Hugo disse, fazer 1000 ações que depois estão a bater na trave, todas elas relativamente àquilo que as pessoas querem. As pessoas, na realidade, querem outra coisa. Portanto, vamos perceber o que é que as pessoas querem. Portanto, isto passa quase do individual para o coletivo. Porque também já foi dito que, no fim do dia, a empresa tem que dar lucro. Portanto, como é que eu consigo individualmente captar e saber toda a informação de todos os nossos colaboradores, ou da maioria deles, que têm várias idades, estão em estágios de vida completamente diferentes, têm ambições completamente diferentes, querem coisas diferentes todos eles e, portanto, é de uma forma particular partir para um geral e tentar desenvolver iniciativas que não vão agradar a toda a gente, naturalmente, mas que, de forma geral, irão agradar à maioria das pessoas. E isso, como é que se pode depois, como é que nós vimos o retorno destas iniciativas que vamos fazendo? Pela adesão que vamos tendo, não é? É como o Ricardo dizia, não sei se dá para medir, podemos perceber, tentar fazer uma suposição de que se faturarmos mais, é porque as pessoas estão mais envolvidas, estão mais felizes e, portanto, produzem melhor e produzem mais e, portanto... Isso pode ser, como pode não ter sido por esse fator, ter sido o fator, qualquer outro fator, até a sorte. Mas a verdade é que se eu tiver um colaborador dentro de uma equipa motivado e feliz, ele vai sistemicamente envolver e passar essa energia para todas as outras pessoas da sua equipa. E se eu conseguir fazer isso... se eu tiver pequenas sementes espalhadas por toda a empresa, eu vou conseguir, de certeza, que esse bem-estar e essa harmonia se reflita depois
no trabalho que é desenvolvido, na frequência das pessoas, na emoção que as pessoas põem no trabalho, e isso depois também como é que se reflete? Na retenção das pessoas dentro da organização, na atração das pessoas, que é, nós temos um programa de referenciação, portanto, as pessoas que, quando nós temos ofertas em aberto, que nós tivemos até mesmo nesta versão de confinamento, continuamos a contratar, e quando as pessoas vêm referenciadas, portanto, ganham um prémio por causa disso. E a verdade é que, ao referenciar, nós não vamos referenciar alguma coisa nem ninguém se não confiarmos na empresa onde nós trabalhamos e naquela pessoa a quem nós estamos a também passar o contacto. Portanto, aqui, qual é o meu trabalho? Diariamente e resumidamente. Faço uma análise, eu acordo, faço uma pequena análise, principalmente agora nessa versão de confinamento, de como é que está o mundo, como é que o mundo acordou, como é que estamos, e a partir daqui desenvolvo algumas das ideias que foram desenvolvidas, que estão no meu plano, que foi criado no início do ano, e a partir daí isto aplica-se, não aplica-se, as pessoas estão com este mood ou com outro mood qualquer, portanto isto não faz sentido fazer agora. Portanto, há uma análise de como, numa medida de temperatura de como é que está o mundo e as pessoas. Depois há uma comunicação que é feita diariamente, aleatoriamente, ou seja, não há dias fixos para comunicar, seja o que for. Aparece-me uma informação que é interessante e que tem que ser partilhada, então sim senhora. Fazemos algumas iniciativas, principalmente agora na versão de teletrabalho em que nós estamos, para no fundo tentar que todos nos encontremos nos corredores das fibras, portanto, iniciativas que nos vão ajudar a estarmos juntos. Continuamos a comunicar, eu acho que a parte da comunicação entre a empresa e o colaborador é fundamental, porque a verdade é que estamos distantes fisicamente, e de certeza que o Ricardo e o Hugo, que têm empresas, se calhar, em vários sítios, o que acontece é que tem que haver aqui o Porto Seguro, que é um sítio que passa a informação para todos os lados e que eles sabem que podem vir aqui buscar informação, buscar apoio, buscar divertimento, tudo o que eles precisarem. Portanto, é essa comunicação que é feita, depois é feito, lá está, seguindo o planeamento que muitas vezes também já existe, uma linha condutora onde foi desenhada com um conceito, com uma ideia, que depois pode ter ajustes ou não, nesta versão de Covid teve que ter, mas a comunicação de informação de como está a empresa, toda a parte de estamos bem, faturação, projetos ganhos, clientes ganhos, porque isto também ajuda à segurança das pessoas. Portanto, manter a segurança, a comunicação e, no fundo, o envolvimento, partindo sempre de um particular para um geral, é isso que eu acabo de fazer todos os dias. Há muita gente que acha que isto é tudo muito fácil, mas eu acho que é muito difícil. E eu acho que é tão mais difícil quanto nós nos envolvemos nesta especificidade, porque houve uma coisa muito importante que tu disseste logo no início, que é a felicidade é diferente para todos, é importante perceber a especificidade daquilo que cada um valida e depois crescer, não é? Extrapolar um pouco isso para os grupos. Eu também acredito muito nessa forma de... Aliás, é precisamente isso que eu recomendo que seja feito. Porque, enquanto indivíduo, nós temos responsabilidade, mas depois temos responsabilidade na equipa, temos a responsabilidade no departamento, temos responsabilidade na empresa de uma forma geral, e às vezes é isto que falta percepcionar, que é esta expansão do micro para o macro, dá muito trabalho fazer, porque
que exige muito planeamento, muita estratégia, e é isto que torna o papel de quem está num departamento de felicidade, quem é Chief Happiness Officer ou Happiness Manager, tão desafiante, porque existem tantas personalidades para lidar quanto o número de colaboradores que nós temos na empresa, e isto às vezes as pessoas não percepcionam bem a importância que isto tem. Muito obrigada, Rita. Vou passar agora, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, acho que já disse tudo, agora passo a palavra aos meus colegas. Ok, obrigada, Rita. Eu ia passar agora a palavra ao Jorge, porque já ouvimos aqui falar sobre o que é que um departamento de felicidade faz, qual é que é o papel de um Chief Happiness Officer, o que é um papel de um Happiness Manager, e o Jorge, como teve o privilégio de trabalhar e já ter falado com todas estas pessoas, eu ia lhe perguntar da investigação que tem feito, dos dados que tem recolhido junto destas pessoas, qual é que é, assim, a nível de benefícios, aquilo que consegue perspectivar da sua análise, obviamente, com os dados que hoje em dia tem, entre as empresas que apostam e investem neste tipo de departamento e neste tipo de profissionais versus outras que isto lhes passa um bocadinho ao lado e há pouco, como o Ricardo disse, isto até é mal visto porque parece que é assim um bocadinho desprestigiante, uma coisa pouco séria. Então, eu ia lhe pedir, Jorge, se pudesse partilhar connosco um pouco também daquilo que tem sido a sua experiência de análise dos resultados que tem recolhido, seria muito, muito importante. Ok, Rita. Liliana, peço desculpa, estava a olhar para a Rita, mas queria falar com a Liliana. Com todo o gosto. Os dados principais que temos até são mais virados para a realidade internacional, porque, como sabemos, em Portugal ainda não temos empresas suficientes que nos permitam fazer aqui uma abordagem estatística sobre o impacto do Happiness Manager naquilo que é o desenvolvimento da organização. Eu vou discordar um pouco de algumas coisas que foram ditas aqui, mas eu penso que me desculparão e me compreenderão, porque eu sou um académico e, portanto, eu tenho que defender a importância da medição de tudo. Precisamente isso, Jorge. E penso que alguns colegas... Eu penso que alguns colegas meus de gestão concordarão também, porque estão sempre a dizer o mesmo, e eu acho que o futuro desta área de trabalho será exatamente esse. E penso que já se pode medir muita coisa, já existem os primeiros estudos só sobre a diferença, por exemplo, de uma organização que é feliz e uma organização que não é feliz, e quais os resultados de uma e de outra. Portanto, já há estudos sobre isso. As diferenças andarão entre, eu vou arredondar muito os números só para facilitar, entre os 12% no mínimo e os 20% no máximo. Portanto, se estivermos a falar aqui de uma grande organização, estamos aqui a falar de uns bons milhares de euros. E, portanto, este talvez seria o primeiro ponto, é que ter pessoas felizes faz a diferença. Sobre a existência de Happiness Manager, ainda não temos estudos sobre isso, mas eu penso que não deverá demorar muito para passarmos a ter. No entanto, também não precisamos de esperar por eles para perceber que a promoção da felicidade no contexto da organização faz a diferença. Se tivermos Happiness Managers, bom, eu acho que a tarefa será facilitada, e aí sim temos dados no contexto do nosso estudo. O nosso estudo já me permite dizer que se tivermos Happiness Managers, então a visão que a organização tem nesta matéria, que sabemos que ainda é muito deficitária em Portugal, vai poder ser desenvolvida havendo, agora podíamos falar aqui no polvo, não é? Havendo tentáculos, e o Happiness Manager poderá ser esses tentáculos, em que a administração da empresa delega no Happiness Manager aquilo que é a sua visão. Agora, temos aqui um grande desafio, que é, e qual é que é a visão que as organizações têm sobre a questão da felicidade, não é? Esse é o primeiro passo. Eu se tivesse que deixar algumas sugestões, era precisamente as organizações, antes de investirem na felicidade, mesmo que queiram,
eu sugeria que primeiro trabalhassem a sua visão. Porque só com a visão consolidada é que depois será mais fácil passar isso para o lado prático, não é? E aqui gostava de comentar e brincar um bocadinho ali com o Hugo Paiva, porque eu sinto-me muito feliz por ganhar 5.000 euros e não trabalhar. Porque, não é? Muitas vezes as pessoas criticam, agora também não sei se o Ricardo também não terá dito isso, não é? Que os departamentos não fazem nada e por aí fora, os departamentos de felicidade. Eu acho que temos toda uma grande responsabilidade e um grande desafio de mudar essa visão. Porque se as pessoas que pensam isso estão nesta vida para outra coisa que não seja ser feliz, bom, temos debate, não é? Porque quando me mandaram para este planeta, eu pensava que era para ser feliz, que era a grande finalidade da vida humana. Ora, se o trabalho é uma das dimensões da vida humana, eu penso que não fugirá à regra, não é? Portanto, nós todos estamos para trabalhar. Claro que toda a gente pode dizer, bom, estou para trabalhar para ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas o que é que eu faço depois com esse dinheiro? É para ser feliz, não é? Portanto, a felicidade será sempre a finalidade e o dinheiro, os bens materiais, serão sempre um meio que eu vou usar para potenciar a qualidade dessa felicidade. Portanto, há todo aqui um trabalho de desconstrução, de paradigmas, de percepções, como disse a Liliana, e muito bem, que é preciso fazer junto das pessoas, porque se elas não tiverem esta libertação preconceituosa, eu temo que elas não possam ser muito úteis à organização. Ou seja, a organização não dará o salto qualitativo e, se quisermos, de criatividade, não é, suficiente para fazer a diferença depois no mundo, no mercado, etc. O que eu acho é que, se calhar, a maior parte das empresas vai ficar-se pelo registro da inovação, não é? E nunca vai chegar à criatividade. Agora, algumas pessoas podem estar a perguntar, então, e qual é que é a diferença entre a inovação e a criatividade? É muito simples. A inovação é estar dentro do mesmo sistema e fazer umas coisas interessantes. Diferentes, mas dentro do mesmo sistema. Criatividade é mesmo mudar de sistema. E aqui gosto de dar sempre o exemplo do Edison. O Edison é um excelente exemplo, porque além de ter criado a palavra lâmpada, não é, que não existia, veio romper com todo um paradigma social, organizacional, que era, para termos luz, temos que fazer fogo, temos que queimar qualquer coisa. E a lâmpada veio aqui mostrar que é possível fazer melhor, mudar o mundo, através de um novo pensamento criativo, que depois vai mudar a prática de todas as pessoas. Portanto, esta seria uma recomendação que eu faria para as administrações das empresas. Depois também, motivado também ali pela reflexão fantástica do Hugo, de facto as emoções estão em cima da mesa e são um grande desafio. Mas também aqui gostaria de deixar uma sugestão. Penso que é preciso ir mais além das emoções e de facto quem trabalhou mais as emoções durante os últimos séculos de ciência tem sido de facto a psicologia, agora as neurociências até estão a ir um bocadinho mais longe, mas nós temos que ir para o outro lado, que é o lado do controlo, que também já foi aqui falado. Parece-me que as pessoas, se investem demasiado na emoção, vamos ter que dar razão à Organização Mundial de Saúde, que é o futuro do planeta passa pela depressão e pelas doenças psicossomáticas, etc. Ora, como é que nós podemos inverter isso? Porque esse é também o desafio das organizações, porque gasta-se muito dinheiro em todo o mundo, em baixas médicas, em pequenas doenças, enfim, em falta de produtividade, porque as pessoas estão 8 horas no local de trabalho e se calhar produzem 1 hora, porque o resto do tempo estão doentes, não é? E se calhar ninguém sabe que elas estão doentes, porque elas se calhar também têm vergonha de dizer que estão doentes. Nós temos que investir, de facto, no controle racional. E aí defendo a minha área, que é a área da filosofia aplicada. Eu penso que a filosofia aplicada hoje, em Portugal não ainda, mas em alguns países, nomeadamente na Bélgica, já existem, e em França também, projetos muito interessantes de consultoria filosófica, onde os departamentos estão exatamente independentes dos recursos humanos. E, portanto, eu deixaria aqui também esta mensagem: o Departamento de Felicidade deverá ser um departamento independente, com autonomia, muito próximo da administração, ao ponto quase de uma assessoria, se quisermos, ao nível da visão,
de uma visão mais macro, mas sempre ligada à realidade, de onde pudesse sair depois a grande criatividade e gostei da expressão da Rita, bater na trave, voltamos ao futebol, não é? A imagem do futebol. E de facto, se nós não ganharmos, não é? E terminaria então aqui a minha resposta, se nós não ganharmos, mais vale se calhar fechar o clube, não é? Mas como é que podemos ganhar? Toda a gente sabe que se eu treinar demais, eu vou ficar doente. Se eu estiver horas a mais, se eu não dormir, se eu não tiver uma vida equilibrada, usando também uma expressão do Ricardo, eu não vou ter saúde, eu não vou estar bem. Logo, não vou produzir nada de jeito, não é? Então, a sugestão é exatamente essa. É como promover o equilíbrio para que todos ganhem os desafios que são os desafios pessoais, organizacionais e que são os desafios de todos. E depois, gostaria só de dizer mais aqui uma frase, que é dar os parabéns à Rita pela fantástica pergunta que faz como Happiness Manager da Milestone, que é uma pergunta claramente filosófica. Como está o mundo? Ora, um colaborador que consiga responder a isso, enfim, está no sítio certo e preparadíssimo para fazer a diferença e ficar para a história. Muito obrigado pela pergunta, Liliana. Obrigada eu, Jorge, pela partilha. Acho que faço o agradecimento por mim, por todo o painel e também por quem nos está a assistir, porque foi realmente um debate muito interessante de ideias sobre quem é o Chief Happiness Officer, quem é o Happiness Manager, faz ou não faz sentido termos departamentos de felicidade, faz ou não faz sentido termos estes profissionais com um nome completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ter nos quadros nas empresas em Portugal, e acho que ficou aqui uma boa referência do papel e da importância destes cargos e destes departamentos no que diz respeito também à organização e à gestão das empresas. O nosso objetivo, obviamente, não é chegarmos aqui hoje a uma conclusão de se sim, todas as empresas têm que ter estes profissionais e esta organização interna ou não. O nosso objetivo é precisamente podermos discutir porque há N mercados diferentes, as estruturas das empresas são diferentes, os objetivos das empresas são diferentes, as pessoas que a constituem também, temos as influências políticas, as influências do ponto de vista financeiro, portanto as variáveis são imensas e dificilmente nós conseguiríamos hoje aqui, no tempo recorde de 1 hora, chegar a uma conclusão entre todos se sim ou se não. Portanto, muito obrigada pelas vossas partilhas. Eu vou passar agora a palavra à Marina, que tem estado a acompanhar os nossos ouvintes, apesar de já estarmos mesmo em cima da nossa hora de fim. Eu vou-vos pedir que aguardem mais uns 2 ou 3 minutinhos para podermos dar aqui também a possibilidade a quem nos esteve atentamente a ouvir de colocar as suas questões e ouvir agora também a sua resposta. Obrigada. Exato, inclusive já tiveram até algumas respostas que já foram respondidas ao longo do painel, o que foi excelente, até parece que foi combinado, mas não foi. E eu só queria fazer uma observação para o Jorge, que é o último estudo que eu vi, que 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando. Eu imagino que já seja até mais do que 1/3. Eu concordo 100% que é um desperdício a gente não querer ser feliz nesse 1/3 das nossas vidas, né? Então, vir para ser feliz. Mas, enfim, deixa eu só fazer, então, a pergunta que, na verdade, a Isabel Gomes que nos fez, e ela perguntou, na verdade, para o Hugo, logo no comecinho, quando o Hugo estava falando que o maior responsável pela promoção da nossa felicidade somos nós mesmos, de certa forma, ela perguntou como que podemos desenvolver a nossa automotivação. E voltado para a motivação, até o José Eduardo, ele perguntou voltado um pouco para o dinheiro, que daí eu acho que pode ser para todo mundo, mas Hugo também, se você quiser responder, falando se a gente consegue, ao promover essa motivação interna, a gente consegue desassociar o dinheiro deste contexto todo e esse seria um ponto de equilíbrio. Então, é muito mais sobre automotivação e como conseguimos promover isso. Olha, eu agora se calhar vou ser um pouco mais disruptivo. Eu acho que nós, quando trabalhamos e quando estamos a trabalhar em equipa, há 2 pontos que são fundamentais entre outros, mas há 2 pontos que são muito importantes.
que tem a ver com aquilo que é a gestão de expectativas que fazemos dos outros e das nossas, obviamente, e que tem a ver com o feedback. E porquê é que eu trago estes 2 pontos? Porque quando nós estamos a trabalhar em equipa e queremos evoluir e queremos estar motivados e queremos eventualmente até ganhar mais dinheiro, estes 2 pontos são fundamentais, ou seja, nós temos que ter feedback e temos que saber gerir as expectativas e temos que gerir as nossas expectativas. E o que eu vejo muitas vezes, e eu disse isso logo no início, é nós demitimos-nos da nossa quota parte, ou seja, eu não posso chegar a uma organização, seja ela qual for, e dizer eu fiz a minha parte e agora fico à espera. Isso era um mundo perfeito e temos que ser muito realistas e temos que perceber que há organizações em que isso é suficiente para nós progredirmos e para crescermos, há outras que não é. E, portanto, quando isso acontece, e eu não querendo ferir suscetibilidades, mas dizendo que se calhar nós às vezes estamos em organizações que não são as certas para nós naquele momento. E temos que tomar decisões difíceis, quer sejam mudar de organização, e isso às vezes não significa que vá ganhar mais dinheiro. Significa que se calhar eu dou um passo ao lado ou até um passo atrás para depois poder ter acesso a algo que me vai permitir caminhar para a frente. Ou até, inclusive, como eu já vi em muitos casos, as pessoas dizerem eu vou mudar de rumo e vou mudar de profissão. Porque muitas vezes a automotivação tem a ver com isto, ou seja, as pessoas não estão satisfeitas porque fazem algo que nunca vai mudar. Eu logo comecei a minha carreira e permitam-me que vos diga isto, eu trabalhava com um administrador financeiro que me dizia assim, se eu posso aumentar as pessoas 50%, posso. Não sei se faz sentido. E eu ficava muito indignado e dizia-lhe, mas se pode, porque é que não faz? E ele respondia-me, porque aquilo que faz com que as pessoas não sejam motivadas são as condições que eu não consigo alterar do trabalho que fazem. Era um trabalho de supermercados. E ele dizia-me, é as pessoas terem que trabalhar na peixaria, na frutaria, com clientes em pé. E essas condições, por muito que eu queira, eu não vou conseguir alterar. E, portanto, eu posso até aumentar para o dobro. Daqui a 6 meses as pessoas vão continuar a sentir-se desmotivadas. E depois ele, muito friamente, dizia, e o custo para a empresa é muito superior. Ou seja, eu sei que isto é muito forte. A questão é, há situações em que nós devemos pensar seriamente se aquilo que estamos a fazer, se aquilo que escolhemos para a profissão é efetivamente aquilo que nos vemos a fazer daqui a uns anos. E uma das coisas que nós temos que pensar nesse capítulo é pensar de uma forma muito consciente, nós próprios pararmos para pensar naquilo que queremos para a nossa vida. Já alguém disse isto aqui hoje. É um exercício tem que ser muito bem feito e tem que ser muito duro connosco, que é, será que eu tomei as decisões certas no passado? E temos a coragem de, se acharmos que não foi, virarmos completamente para o outro lado e começarmos, se for preciso, de novo. Agora, há situações em que, por muito que nós queiramos automotivar-nos, se aquilo que está na base e que nós não controlamos de todo não nos motiva, o exercício vai ser um exercício herculeano e se calhar vamos perder. E, portanto, a automotivação também tem a ver muito, muito com isto, que é estarmos alinhados connosco próprios e com aquilo que queremos para o nosso futuro. Perfeito, muito obrigada. Percebo que assim, a automotivação está ligada e o pontapé inicial seria o autoconhecimento, né? Exatamente perceber o que a gente gosta de fazer, perceber que é possível mudar e se estivermos no caminho que não seja o caminho certo, parar, pensar e falar, não, posso mudar e tenho se permitir fazer isso, né? Bom, muito obrigada. Rita, quer comentar alguma coisa que eu percebi que seu microfone está aberto? Eu queria reforçar um bocadinho aquilo que o Hugo estava a dizer, quando eu digo que é felicidade para nós no trabalho, que é definirmos o que é a nossa missão, o que é que nós queremos fazer, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu me proponho a fazer nesta vida. Pronto, o que é que temos? E perante isso, o que é que eu vou, quando eu estou a trabalhar numa determinada organização, se aquela organização, se aquela tarefa que eu estou a fazer está em linha com aquilo que são os meus propósitos, aquilo que eu me proponho a fazer o resto da minha vida. Não está. Então aí é como o Hugo disse,
Não há milagres, não há organização, nem há dinheiro que nos salve, porque nós próprios não vamos conseguir fazer nada, nem nenhuma organização vai conseguir fazer nada por aquela pessoa, porque por mais que eu lhe dê dinheiro, ela vai continuar a ficar desmotivada. Pode ficar motivada numa determinada altura, mas aquilo esvanece no tempo. Portanto, a motivação e a automotivação cria-se fazendo aquilo que se gosta, no sítio que se gosta. Eu acho que é isso. Perfeito. No sítio que se gosta. Só para acrescentar aqui uma informação, porque eu ainda ontem estava a falar com a Marina sobre isto, e eu percebo quando o Hugo há pouco disse, agora vou ser disruptivo, mas aqui há uns 2 ou 3 anos saiu uma notícia da ex-CEO da Netflix do Brasil, com uma entrevista precisamente a falar sobre este ponto que estamos aqui a debater, que é quando... Por mais avaliações de desempenho que façamos, por mais planos de melhoria que desenvolvamos em conjunto, se a pessoa não está alinhada, não quer estar ali, aquilo não vai funcionar. E, portanto, acaba por ser um esforço quase inglório da empresa que está constantemente a injetar dinheiro para que aquela pessoa se mantenha ali em recursos para os planos de melhoria, em apoios para ajudar a alcançar objetivos que ela própria não quer alcançar. E, portanto, isto é um desgaste, quer para a empresa, quer para a própria pessoa e para a equipa, para as pessoas que estão à sua volta. E que nestes casos, até do ponto de vista da gestão, eu percebo há pouco o que estava a dizer, muito friamente diz que, não, do ponto de vista financeiro, depois também é um investimento que tem que se fazer. E neste caso, é às vezes um investimento que se tem que fazer para o colaborador e a empresa chegarem a um acordo de que efetivamente ele não serve à empresa e a empresa não lhe serve a ele. E está tudo bem, porque é sempre possível nós recomeçarmos e fazermos outras coisas, desde que haja, obviamente, este autoconhecimento. Era só mesmo para deixar esta nota. Obrigada a todos. Perfeito, obrigada. Não temos mais perguntas por aqui. Queria agradecer a participação de todos, não só hoje, mas em todos os nossos Happy Meetups, em hoje especial para Hugo, Ricardo, Rita e Jorge. Acredito que poderíamos ficar aqui horas e horas ainda conversando sobre o assunto, sobre felicidade, entendendo um pouco mais os estudos do Jorge, que foram extremamente interessantes. E eu queria agradecer a todos pela presença nessa semana. Convidar a todos que pratiquem a felicidade no trabalho, nas suas próprias empresas, e nós estamos abertos para discutir sobre isso. Obrigada também. A todos os nossos oradores. Foi um prazer e também um privilégio para nós podermos contar convosco nas celebrações desta semana, que certamente é a primeira de muitas que vamos celebrar em Portugal. E o nosso objetivo é que aquilo que nós queremos transmitir durante esta semana se prolongue nas próximas 51 semanas, porque para um ano, nesta altura, vamos estar aqui todos outra vez a falar sobre estas questões e isso é que é realmente importante. Dizer a quem nos está a ouvir também que os Happy Meetups, infelizmente, terminam hoje. Foi uma jornada incrível também para nós. Nós depois vamos querer saber a vossa opinião e algum do vosso feedback enquanto participantes. Portanto, durante a próxima semana, nós vamos procurar também recolher essas informações e, obviamente, dizer-vos que a Semana Internacional da Felicidade continua ainda no dia de sábado e no dia de domingo. Temos um evento em cada um dos dias, portanto, quem tiver curiosidade, interesse e disponibilidade em participar ainda pode fazer a sua inscrição. O ideal mesmo é que se vá retirando algumas informações e se vá procurando aplicar, que não fiquemos só pelas informações e pelos conteúdos. Então, muito obrigada a todos, foi uma jornada incrível para mim, espero que para vocês também. Sei que para a Marina foi porque nós temos vindo aqui falando também sobre isso. E se não nos falarmos, entretanto, até à Semana Internacional da Felicidade no Trabalho 2021. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.